Olá! Está no ar o Prova Viva, um programa que realmente é feito para abençoar a sua vida. Convide aí sua família, junte-se a nós. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você vai comprovar que nada é impossível, tudo tem uma solução. Se você acha que estragou tudo, está quase desistindo, deixe Deus transformar a sua vida. Ele fez isso na vida do nosso convidado de hoje, o MC Vux. Vux, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. Você é um homem agora conhecido, realmente divulgado por onde você passa, e você se dispôs a estar aqui conosco compartilhando o poder de Deus também na sua vida, que transformou, e hoje você é um outro homem. Isso aí, graças a Deus, uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos tocando a bola aí, ver se a gente marca o golaço aí. É isso aí. Você tem se tornado, nesses tempos, a partir de que o Senhor entrou na sua vida, uma referência mesmo para os adolescentes e para os jovens, mas no início da história da sua vida não foi assim. Como é que foi no começo? O que aconteceu? Como você era? Como você agia? Sem ter Deus como referência para a sua vida. Era bem diferente, cara. Eu não imaginava nunca que podia ser como é hoje, sabe? Eu nem sei como é hoje, para ser sincero, assim, em questão de dimensão. Porque eu não sou o cara que pesquisa todo dia no Google como é que está a minha vida, o que eles estão falando e tudo. Eu sei que Deus tem feito coisas boas e que Ele ainda tem coisas muito boas para fazer. Mas antigamente eu era uma pessoa que vivia por viver, vivia sem foco, sem meta, sem compromisso, sem sonhos. E eu comecei minha vida assim muito cedo, né? Minha mãe sempre mostrou pra gente que a vida não ia ser fácil, nem pra mim, nem pra minha irmã. Ela sempre teve que trabalhar fora. Meu pai sempre trabalhou viajando. Meu pai sempre viajava 1 mês, 2 meses, e a gente era pequeno. Eu tinha 6 anos, minha irmã tinha 3. A gente já começou a ficar sozinho com essa idade dentro de casa. Já arrumava e ia pra escola sozinho com essa idade. Mas nessa época a gente não se envolvia com nada. Minha mãe ainda levava a gente na igreja, mas ali por dificuldades que ela tinha, a gente não tinha carro, eu tinha que ir de ônibus, era longe, a gente era pequeno, tinha um custo alto assim para ir e voltar todo dia. Então a gente parou de ir. Nesse meio tempo eu comecei a me envolver com esporte, assim, eu gostava muito de futebol. Meu pai, quando ele estava comigo, assim, no tempo que ele tinha, ele me mostrava muito sobre futebol, sobre cultura do futebol, sobre bons jogadores, sobre tudo assim que eu precisava saber. Me dava chuteira quando tinha condição, quando eu cismei de ser goleiro, ele me dava roupa e tudo, me dava luva. Depois eu passei a ser jogador de linha. Ele agilizou alguns testes para mim de futebol e tudo, ele tinha alguma influência legal. Fiz um teste, né? Nunca fui um craque, mas passei nesse teste no Atlético, mas não levei tão a sério. Fiquei pouco tempo lá e tudo, faltava bastante aos treinos, mesmo antes de usar drogas, mesmo antes de usar tudo. Eu já faltava bastante. Então Por qual motivo? Já que era uma coisa que você tinha vontade, desejo de fazer, achava legal, e de repente, diante de uma oportunidade que você tinha de profissionalizar, você abriu mão disso? Era meio dividido, sabe? Eu era muito novo, eu tinha que pegar ônibus, eu tinha que andar sozinho pela cidade, eu tinha que, às vezes, faltar aula, eu estava bem dividido, assim, apesar de ser uma coisa que eu queria. Hoje, se a oportunidade aparecesse hoje, eu ia abrir mão de tudo. Mas na época eu ainda não sabia o que eu ia fazer direito, apesar de ser um sonho que eu tinha, eu ficava meio dividido. Eu tinha nessa época aí, quando isso aconteceu, eu tinha entre 11 e 12 anos. Ficava bem dividido, faltava, ia assim, ia bastante, gostava. E foi nisso, quando eu estava começando a jogar mais, começando a ir e tudo, eu comecei a voltar para a rua, coisa que eu não fazia, porque eu ficava mais jogando bola, frequentando treino, ficando mais dentro de casa. Aí eu comecei a voltar para a rua, assim, e os meus amigos de infância, tudo já estavam envolvido em droga, envolvido no tráfico, e era tudo muito fácil, era tudo de muito fácil acesso, assim, eu não tinha dificuldade nenhuma. E foi ali que eu experimentei, assim. Você não tinha que se esforçar para poder conseguir aquilo, porque os próprios amigos já estavam cedendo a você. Não, era do lado, né? Era só estender a mão, assim, era muito fácil. Então ali eu lembro, era uma festinha assim de casa e tal. Aí os meninos simplesmente fumando cigarro e tal, falaram que dava uma onda qualquer, eu falei, deixa eu experimentar aí, cigarro da onda. Experimentei, não deu. Cigarro, eu fumei pouco cigarro na minha vida, fumei 2, 3 cigarros assim, foi muito na minha vida. Mas também no outro dia eu já experimentei maconha. Aí já gostei bastante, já usava assim diariamente, já curtia mesmo, gostava.
tentei usar outros tipos de droga, assim, mas não bateu. Aonde Entendeu? que a droga te levou? O que ela ocasionou e gerou em você de comportamento? Ela gerou em mim um descompromisso total com as coisas. Eu parei completamente de treinar, eu parei completamente de me preocupar com um sonho que eu estava começando a se tornar real na minha vida, que era de jogar bola. Então eu parei completamente, eu voltei para a rua, ficava na rua de 7 às 2 da manhã, assim, 7 da manhã às 2 da manhã, e não tinha coisa como eu fazer mais nada. Me gerou esse descompromisso, me gerou um compromisso com uma coisa que não me dava nada. Não me dava, até então não me dava dinheiro, não me dava reconhecimento nenhum. Você ficou só como usuário, só a forma de dizer, né? Mas teve um outro envolvimento também, além de usuário? Eu cheguei a gente fala assim, a passar alguma coisa, sabe? Assim, eu ficava bastante onde acontecia. Onde acontecia o movimento eu ficava, mas eu não era ali um chefe. Eu sabia como funcionava, quando precisavam de mim eu estava disposto a fazer o que era necessário, por ser menor ainda, era bem mais fácil para todo mundo e tudo, e nisso eu simplesmente desisti de muitas coisas, eu não ouvia música, assim, eu não tinha um gosto musical definido, eu não tinha um sonho de ter uma família, eu não tinha um sonho de ter uma faculdade, eu estava vivendo. A sua expectativa se tornou como o que a gente escuta em grande parte das pessoas que estão envolvidas com as drogas, da política dos 3 Cs? Né, cara, não tem como fugir disso. Você tá preso a essa aí para caixão, cadeia ou cadeira de roda. Você vai ficar nisso, não tem outra coisa. Se não for Deus que vai mudar a sua vida, seu destino é esse. A não sua tem expectativa como. estava nessa então, né? Qualquer hora isso pode acontecer A comigo. minha, da minha mãe, com certeza, sabe? De quem via do lado de fora, não tinha outro jeito. Ia só piorando as coisas. Eu acredito que hoje, a certeza que eu tenho, eu não ia estar aqui nessa cadeira. Absoluta. Eu não ia estar fazendo o que eu faço para ter chegado até aqui. Certeza mais que absoluta mesmo. E aí, exatamente porque você está aqui, é porque aconteceu algo lá atrás em que houve toda essa mudança, né? Você foi então uma roda de improviso. Isso. E nessa roda você conheceu pessoas e se descobriu para algumas outras facetas da sua vida. Como é que aconteceu isso para você? Eu tive meu primeiro contato com rap mais ou menos em 95. Eu entrei num quarto bem pequeno, assim, de um irmão, de um amigo meu e tudo. O quarto era rodeado dessas fitas cassete e tinha esses sons, só tocava fita, na época nem rolava tanto CD. E ali ele começou a colocar umas fitas, falou, isso aí é rap, cara, isso aí que os caras escutam, eles vão nas festas disso aí à noite. Os caras usavam as jaquetas legais e tudo, a gente perguntava a respeito, os caras sempre tiravam a gente, que a gente era pequeno, aí não deixava a gente saber de praticamente nada, mas a gente via os caras dando rolê com mulher bonita, dando rolê em carro com som alto, via os caras usando umas roupas legais, uns tênis legais, uns boné diferentes, todo mundo com brinco. Quando tava sol, todo mundo usava uns óculos legais, então a gente sabia que era alguma coisa que não podia ser ruim, entendeu? Mas eles não mostravam pra gente, não levavam a gente nas festas, a gente pedia pra ir, às vezes tomava uns tapas, não ia. Nessa hora que você entrou, nesse momento, nessa época em que você iniciou a participação nessa roda de improviso, você tinha quantos anos? E foi depois, né, que quando eu conheci o rap eu era menino, eu devia ter aí 9 anos, 10 anos, gostei. Mas por eu ter começado a jogar bola e depois ter começado a mexer com droga, eu não tinha gosto musical definido. Meu pai sempre ouvia música boa, sempre ouvia samba, sempre ouvia jazz, MPB, blues, ouvia o funk de verdade, que não é essa baboseira que eles mostram aí. Então eu tive raízes musicais, mas eu não soube me firmar nessas raízes. Então essa volta, por exemplo, essa volta à roda desse improviso que realmente te impactou e transformou sua vida, já era um novo tempo do rap na sua vida. Já era. Já era quando eu tinha começado, quando eu ganhei um computador, quando eu tinha internet discada ainda, eu estava vendo alguns vídeos, aí eu comecei um contato novo com o rap. Aí eu vi que tinha um rap além do que aquele que a gente conheceu, que era falando só de violência, de política, falando só de droga, que na época era mais isso, entendeu? E eu não estava mais gostando disso. Já, apesar de viver, eu não queria ouvir aquilo. E foi nessa roda que houve a sua conversão? Foi nesse momento? Não, na roda não. Na roda eu pude só saber que eu estava ficando para trás, tá ligado? Que se eu continuasse bebendo, se eu continuasse fumando... Porque um tempo antes, eu tinha ido num show de rap, eu tava bem chapado, rolou uma batalha de freestyle. Eu simplesmente fui assim, passaram por cima de mim, entendeu? E eu
falei, pô, por que eu fiz isso, entendeu? Não devia ter colocado no meu lugar de bebum e nem ter entrado ali no meio. Mas entrei, fui esculachado e depois de um tempo, nessas feirinhas de bairro, que tem essas, enfim, de bairro assim, mas subúrbio, rolava muito. Eu vi uma roda de freestyle legal, eu tava mais escorado assim, tava com o que a gente chama de tubão, né? A gente não tem dinheiro, tubão, refrigerante ruim, pinga ruim misturado. Bebia muito isso, porque era barato, né? Dava 2 litros ali, gastava uns 5 conto, ficava ruim. Então todo mundo gostava. Eu tava ali à base daquilo, vi os meninos rimando legal, cheguei, mandei um freestyle assim razoável, os meninos olharam assim e tal. Aí a roda de freestyle tem essa política, né? Tipo um jogador. Se você é bom de bola, todo mundo toca a bola pra você. Se você não é, ninguém toca. Então você fica ali na roda vendo os caras bons fazendo. E eu fiz uma e os caras continuaram fazendo. E eu só vendo, porque os caras eram bons mesmo. E todo mundo de cara, sem beber nada. Aí depois da roda eu fui e perguntei a respeito dos meninos, aí alguém me falou que um deles era produtor. Eu cheguei e falei, velho, eu tô querendo produzir algumas músicas aí, eu tenho umas coisas escritas e tal. Ele falou, velho, vamos sim, vamos trabalhar. O nome desse rapaz é PDR. Vamos trabalhar sim, vamos trocando ideia, cara. Pega meu telefone, me passa o telefone, a gente vai trocando ideia. A gente foi conversando. Daí ele começou a me apresentar Deus. Começou a me apresentar Deus, não religião. Falando do amor de Deus, da capacidade de Deus de me fazer uma pessoa melhor, de me fazer um homem melhor, um MC melhor. Falando do que Deus tinha feito na vida dele, de todos aqueles que estavam lá na roda. E eu, no início, assim, eu não levava a sério. Era mais uma conversa. Era como se eu conversasse com qualquer outro da rua. Era uma conversa boa, que eu gostava de ouvir. Mas a partir do tempo eu fui voltando a querer conhecer mais, saber como é que estavam as coisas. Falei com minha mãe que estava querendo voltar para a igreja, ela ficou feliz e tudo. Ela falou, volta, vai para algum lugar que você gosta. E ele sempre me chamava para ir para a igreja, mas por eu estar envolvido nisso, eu não tinha como sair sempre, assim, do bairro e tal, assim. Tinha sempre um rolê, tinha sempre uma mulher, tinha sempre alguma coisa para fazer. Eu com 16 anos, eu dava rolê em carro que eu não dou hoje, entendeu? Mulher saía comigo, mulher que eu não saio hoje, mesmo eu estando na mídia, assim, não sai. Então eu tinha coisa que todo mundo queria ter na minha idade, sabe? Eu, definitivamente, quando eu decidi ir para a igreja, no primeiro dia que eu fui, foi na primeira palavra, foi no primeiro apelo, eu fui lá para frente, aceitei, e no outro dia eu já não usava, já não bebia. Calma aí que vai falar mais sobre isso com mais detalhe. Eu quero Isso. saber, Vux, com todos os detalhes dessa conversão real. Legal. É muito ótimo, muito impactante, Pô. a gente quer saber sobre ela. Nós vamos aqui para um rápido intervalo, daqui a pouco você vai saber mesmo como Deus mudou a história do Vux. Não sai daí, o intervalo é bem rapidinho, voltamos já.